Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e a Má tá aqui comigo hoje. Oiê! Pra variar. Pra variar. Não, que isso. Obrigado. Tão querida, tão aclamada Marina. Ah, assim eu fico sem jeito. Se eu ficar sem jeito, eu vou embora. Brincadeira. Então, esse episódio é aberto para todos em live no Discord, sem vídeo, só voz. Obrigado, vocês que estão aqui escutando a gente. Tô fazendo coraçãozinho com a mão, vocês não estão vendo. Eu também tô fazendo coraçãozinho com a mão. Gente, é só vídeo, só voz, porque o Fê continua sendo um colírio da Capricho e eu continuo... Caralho, Marina, tu é gatona, sai fora. Não, eu sou gatona quando eu tô arrumada. Você precisa ver o estado que eu tô gravando esse podcast. Mas você acha que eu tô maravilhoso também, né? Você é impossível ficar feio, Felipe. Você nem se tentar. Tá bom. Ó, o que eu ia te falar? Recadinhos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E apoia a gente no apoia.se/Terror na Esquina. Você ajudando a gente lá no Apoia-se, você consegue fazer o podcast crescer ainda mais, ajudar a pagar o Said e valorizar o trabalho dele, que é super importante pra gente, que sem ele o podcast com certeza estaria muito mais atrás do que tá hoje. E a gente tá com recompensa física para apoiadores acima de R$35, que é o boneco do Ickbar Beetlestein. E ele vai até o meio desse ano. Não sei a data específica não, mas vai nesse primeiro semestre. Eu vou postar foto dele nas nossas redes sociais, que eu consegui as fotinhas, eles já estão quase prontos. E eu espero que vocês se interessem, porque ficou muito legal mesmo. E lembre-se que tem que alimentar ele com dentes. Fora isso, se você não pode ajudar a gente financeiramente, você pode divulgar a gente nos seus stories, mandar para as pessoas que você gosta, que você não gosta. Coloca para todo mundo escutar, espalha a palavra do terror. É isso. Esses foram os recadinhos. E agora, vamos pro episódio? Eu vou contar uma creepypasta, na verdade um relato do Let's Not Meet, que chama Uma garota tentou me seduzir no bar da faculdade para que pudesse me roubar. Então, atualmente eu estou no segundo ano da faculdade, e a cena dos bares aqui é bastante movimentada. Sair à noite para conseguir ofertas especiais em bebidas alcoólicas e aproveitar com os amigos é meio que a regra. Apesar disso, não sou um grande fã de bebidas e não curto muito porque o gosto é ruim e machuca meu estômago. Gosto da companhia, no entanto, e muitas vezes saio apenas para ficar com os meus amigos ou conhecer pessoas novas. Muitas vezes me chamam de pai do grupo, porque acabo cuidando deles o tempo todo. Isso foi o prelúdio do que aconteceu quando eu decidi sair com eles numa sexta-feira à noite. Nos arrumamos, fizemos um esquenta no apartamento do meu amigo, antes de pegarmos um Uber para o centro da cidade, em direção a um dos nossos bares favoritos, um bar universitário bastante conhecido. Assim que entramos, meus amigos se dividiram imediatamente em pequenos grupos, explorando o clube em busca de garotas com quem tentar passar a noite.
Isso pode soar estranho, mas encontros casuais não são muito a minha praia, e eu não quero atrapalhar meus amigos. Então, ao invés de procurar garotas, eu costumo fazer amizade com alguém do bar. Eu estava conversando com um cara que usava chapéu de cowboy quando uma garota se aproximou de mim. Ela era bem fofa, provavelmente 1,68 de altura, com californianas no cabelo e olhos que eu acho que eram castanhos claros, mas eram tão claros que quase pareciam dourados, o que me deixou um pouco confuso. Ela perguntou se poderia me pagar algumas bebidas em troca de ser sua amiga durante aquela noite. E eu, claro, aceitei. Afinal, era para isso que eu tinha vindo, certo? De qualquer forma, ela cumpriu a promessa e começamos a conversar. E ela se apresentou como Alexia, mas preferia ser chamada de Alex. Fiz a ela algumas perguntas básicas, como se ela tinha vindo com amigos, estudava na faculdade daqui e tal. E todas as respostas foram negativas. Isso me pareceu bem estranho, já que é honestamente arriscado estar sozinha no centro da cidade, sendo uma garota, por volta da 1 da manhã. Ela disse que queria ouvir sobre mim e realmente parecia animada para ouvir. Foi uma mudança agradável, já que normalmente sou eu quem aprende sobre outras pessoas e não o contrário. Pode ter sido o álcool começando a fazer efeito, já que eu sou um peso leve para bebida, como eu já mencionei, então eu não costumo exagerar. Durante toda a conversa, ela olhava nos meus olhos e sorria calorosamente, o que me fez sentir reconhecido, se é que isso faz sentido. Parecia que ela estava se divertindo tanto quanto eu, o que me deixou ainda mais feliz, pois eu pensei que estávamos fazendo uma nova amizade. Foi então que o comportamento dela começou a mudar. Ela começou a ficar um pouco sedutora e, eventualmente, perguntou se eu queria ir para casa com ela. Como mencionei, não sou fã de encontros casuais, então expliquei que prefiro conhecer melhor as pessoas antes de dormir com elas. Tenho quase certeza que vi um lampejo de raiva no rosto dela, mas foi rapidamente substituído por outro sorriso, e ela sugeriu apenas irmos para casa e assistir a um filme. Acordei e peguei meu telefone para começar a chamar um Uber, mas ela basicamente agarrou meu pulso e começou a me guiar para fora do bar. Eu estava confuso, tentando perguntar se ela planejava dirigir depois de beber, mas ela não respondeu nada. Finalmente, saímos do clube e ela apontou para um Honda Civic preto, estacionado bem na frente. Foi aí que todos os sinais de alerta dispararam, como se um tornado tivesse passado por eles. Eu estava muito bêbado nesse ponto da noite, talvez com 6 ou 7 drinks, mas ainda estava consciente o suficiente para perceber que aquilo estava errado. Ela disse que veio sozinha, mas o local onde o carro estava estacionado era apenas para paradas rápidas e eu nunca a vi chamar um Uber. Então alguém devia estar dirigindo aquele carro. Isso foi o suficiente para me deixar desconfortável, e eu perguntei novamente se ela planejava dirigir o carro. Ela disse que sim, enquanto continuava me aproximando dele. Eu sabia que era uma mentira descarada, e quando nos aproximamos, meu coração afundou ao notar a silhueta de outros 3 caras no carro. Nesse ponto, minha adrenalina disparou e eu arranquei minha mão da dela, dizendo que não havia nenhuma chance de eu entrar naquela carro com ela. Ela tentou me implorar mais uma vez, dizendo que queria muito fazer sexo e me deixar fazer o que eu quisesse. Mas eu já tinha virado para voltar ao clube. Ela começou a me xingar, praticamente gritando aos berros, enquanto eu voltava aos seguranças para entrar. Mandei uma mensagem para os meus amigos sobre o que aconteceu. Nos encontramos e fomos para casa. Era óbvio que ela estava frequentando bares universitários, tentando embriagar os caras antes de oferecer dormir com eles, para que pudesse colocá-los naquele carro com outros 3 homens para roubá-los ou fazer Deus sabe lá o quê. Liguei para a linha de denúncias anônimas da minha cidade e deixei uma descrição detalhada da garota, do carro e do local onde tudo aconteceu. Aquela noite foi um verdadeiro alerta para mim. Eu estou muito grato por, apesar de estar bêbado naquela noite, ter conseguido entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Lembre-se de estar sempre seguro ao sair com amigos, especialmente quando for tarde da noite ou se houver álcool envolvido. Mas para Alexia, que eu vi naquela noite no bar, nunca mais vamos nos encontrar. Eu fiquei meio antipatizada com ele de cara, mas isso aqui é um perigo real, real mesmo.
É, justamente, é porque é tão real, né? Um medo tão real você ir pra uma festa e, sei lá, alguém te aliciar de uma forma bizarra desse jeito. E falar que tá sozinho e de repente tá com mais gente e tentar te forçar a entrar num carro ou fazer tipo uma pressão psicológica pra você entrar num carro. Vai saber o que ia acontecer, né? Tráfico humano, vai matar ele, arrancar os órgãos, ia só roubar. Pra ele acordar de manhã cedo dentro de uma banheira cheia de gelo com o celular na mão, né? Nossa, jogos mortais. Gente, tráfico humano também. Vocês acham que homem não sofre com o tráfico humano? Não é tipo sequestrado, levado embora? Pelo que dá a entender aqui, ele é um homem muito bonito. Tipo, vai que ele é meio twinkzinho, assim, pequenininho, magrinho. Acontece. A gente costuma achar que não, porque homem é um bicho meio insuportável. Desculpa, Felipe. E Said, desculpa, Said. Mas eles sofrem algumas coisinhas também. Estupro é possível, a gente não considera muito essa possibilidade, acontece muito mais do que a gente fala, né? Se a maioria das mulheres está conseguindo falar isso hoje em dia, imagina a quantidade de homens que nem pensa, nem cogita em falar sobre. É, eu acho que não se fala porque é mais, sei lá, eu acho que tem muito mais tabu em cima disso. E acaba que, de novo, as coisas mais assustadoras são os seres humanos. São seres humanos do que o paranormal. Mas, pra dar uma quebrada no Subreddit Bartender, o DJ Virgil, cara, eu odeio os users OPs, cara. Ele postou assim: alguém mais trabalha em um bar assombrado? Acho que eu devo começar dizendo que está confirmado que as cinzas dos proprietários originais foram colocadas na banqueta do bar onde ela costumava se sentar quando ela vinha. Eu tenho vivenciado algumas coisas estranhas no bar onde eu trabalho desde o ano passado. Vi sombras se moverem no canto do olho. Pensei ter visto alguém sentado em uma cabine e quando eu fui dizer a eles que a gente não estava aberto, não tinha ninguém lá. Uma garçonete ouviu passos atrás dela ao sair da sala de bebidas, no andar de cima. Outro bartender foi tocado nas costas enquanto preparava o bar sozinho numa manhã. Geralmente sempre tem uma sensação ruim perto do armário de bebidas. Até os DJs nos disseram para purificar o local, já que a cabine do DJ fica a cerca de 3 metros do armário. E eles se sentem desconfortáveis durante as apresentações. Mas ontem foi o auge. Eu, o gerente e outro garçom estávamos brincando de trazer água benta e queimar sálvia para purificar o local, quando no meio da conversa uma lâmpada que honestamente tínhamos esquecido que existia, porque sempre esteve apagada, acendeu. Pode ter sido um problema de fiação, é claro, mas o timing foi muito coincidente. Edith, a garçonete que participou da conversa sobre água benta na sexta-feira, foi perseguida para fora do bar no sábado. Ela estava se preparando sozinha e sentiu que algo estava no canto dos seus olhos correndo em sua direção. Logo em seguida, a Maisie Lane postou: eu costumava trabalhar em um lugar. Acreditávamos que haviam 3 fantasmas no prédio da VFW. Neil, um homem mais velho, e um menininho. Cada um tinha hábitos diferentes. Se você sentisse que estava sendo observado ou pensasse ter ouvido passos, era um menino. O homem velho era visto principalmente durante os eventos da VFW, ao contrário de estar no bar ou quando o salão estava alugado. Agora, a Neile, ela era uma fantasma muito mais ativa. Ela era conhecida na comunidade durante toda a sua vida e não apenas trabalhava no bar, mas também era proprietária de um. Ela não assombrava o próprio bar. Se algo se movesse, se rearranjasse, quebrasse, estalasse, era ela. Um pouco de contexto sobre a disposição do bar. Tinha uma janela para o salão de eventos e a pia, o armário e o suporte para garrafas estavam logo abaixo dela, mas o bar real estava à sua esquerda. Um dia, quando limpava o suporte para a garrafa e deixava alguma coisa secando, eu voltei para guardar algumas coisas e não conseguia encontrar os meus copinhos de shot que costumava deixar lá. Sim, copinhos de shot tinham suporte para a garrafa. Eles haviam sido guardados. Agora eu sei que não fui eu quem fiz isso. Tava tranquilo e ninguém tinha passado atrás do meu bar. Ela fazia coisas assim. Às vezes, nem sempre era útil. Até mesmo disse a ela que eu ficaria muito grato se ela limpasse o chão. Enfim, essa é uma pequena história de um bar assombrado.
Em seguida, Salt Thalassophylle postou: o lugar onde trabalhei por alguns anos tinha um fantasma. Ele era um funcionário de longa data que se suicidou vários anos antes de eu começar a trabalhar lá. Em sua carta, ele disse que os donos eram a sua verdadeira família e que ele sempre estaria por perto. Pelo que comentaram, ele era brincalhão quando estava vivo, tentando assustar as pessoas, colocando objetos bobos como fantoches para crianças em lugares que poderiam passar despercebidos por um tempo. Coisas desse tipo. Seu fantasma definitivamente gostava de mexer com as pessoas. Tive alguns momentos estranhos, mas se começasse a me deixar realmente assustado, eu simplesmente dizia em voz alta: tudo bem, você me pegou e não é engraçado mais, por favor, pare. E imediatamente parava. Os donos não contavam aos novos funcionários que era assombrado até que eles percebessem e perguntassem por conta própria. Tivemos uma pessoa que tocou uma das marionetes que lhe deixou para trás e jurou que o fantasma começou a pregar peças nela, em casa também. Ele é um fantasma amigável, mas definitivamente ele tá presente. Amigável ou não, eu não queria. Eu nunca ia querer a companhia do fantasma. Tô de boa. Tô bem tranquilo. Porque, tipo, cara, deve ser desconfortável. Não faz companhia pra você caso você esteja sozinho. Ele vai ficar te atormentando ou te incomodando, sei lá, fica uma bolha. Não é saudável. É alguma coisa que vai estar te incomodando, então não serve de companhia. Mas o da Maisie organizava as coisas, né? Mas como ela disse, podia pelo menos limpar o chão. Mas estava organizando as coisas no bar. Imagina, pelo menos o fantasma que faz faxina seria bom. Seria. Já que tá assombrando o local, né? Ajuda a pagar o aluguel. Já faz alguma coisa, pega uma vassoura. Bom, Fê, eu vou te contar um então. No Creep Encounter, o The Raven 11, The Raven 11, alguma coisa assim, conta a história do dia que um cara no bar confessou a ele um assassinato. Em 30 de abril de 2019, eu estava hospedado no Crossroads Hotel em Kansas City. Estive lá por 2 semanas a trabalho, mas sem nada para fazer no fim de semana e sem nenhum amigo na cidade. Por volta das 21 horas, decidi tomar uma bebida sozinho no bar. Eu havia acabado de pedir a minha primeira cerveja, enfatizando aqui que eu tinha acabado de pedir. Eu nem havia recebido a bebida, portanto, eu não estava bêbado e meu estado mental era bem sóbrio. Quando uma garota puxou minha camisa. Ela era muito atraente, e eu estava solteiro na época, então me virei para cumprimentá-la. Ela sussurrou no meu ouvido que o homem ao lado dela estava agindo de forma muito estranha e que, se eu a ajudasse fingindo ser seu namorado, ela me pagaria uma bebida. Seria honesto com você. Pensei que fosse apenas uma jogada, mas eu aceitei porque, sinceramente, ela era muito bonita. Mas realmente havia um homem mais velho, por volta dos 50 ou início dos 60, balançando para frente e para trás na cadeira, os olhos meio abertos, claramente embriagado. E ele estava usando um smoking. Perguntei sobre o smoking e ele disse que a filha dele havia acabado de se casar naquele dia. A festa de casamento tinha sido reservado um bloco de quartos no hotel e ele estava mantendo a conta aberta no bar após a recepção. Nesse momento, ele começou a flertar com a garota, que eu vou chamar aqui de Raquel, dizendo o quanto ela era bonita e o quão sortudo eu era por ter uma namorada tão bonita. Eu realmente me senti mal por ela e por todas as mulheres, porque, sinceramente, naquele momento eu percebi que a situação era nojenta. Então, Raquel envolveu os braços ao redor da minha cintura e disse: sim, este é meu namorado, e eu o amo até a morte. Nossa, eu mataria por esse cara. O homem balançou para frente e para trás na cadeira e depois disse: entendo, eu já matei por amor antes. Nós nos olhamos. Pensei que eu tivesse ouvido errado. Me desculpa, o que você disse? Eu disse que eu já matei por amor antes. Nos 10 minutos seguintes, ele continuou a nos contar sobre o suposto assassinato que cometeu. Era o namorado da ex-mulher dele. Pelo que pude entender, ele se divorciou provavelmente com relutância. A esposa se casou novamente e ele ficou com ciúmes do cara. Como ele o matou? Com uma Glock 37, 3 tiros, 2 no peito e 1 na cabeça. E o que ele fez com o corpo?
embrulhou o corpo em sacos plásticos pretos, foi pescar no lago atrás de sua casa numa manhã e jogou-o no mar com pesos amarrados nas pernas. Percebi que ele estava desconfiado de tantas perguntas, então achei que era hora de ir embora. Eu fico orgulhoso disso até hoje. Descobri o nome dele. Eu disse, foi um prazer conhecê-lo, senhor. E ele preencheu a lacuna. Na manhã seguinte, perguntei à gerente da recepção, de quem eu havia me tornado amigo ao longo dos anos de viagem para lá, se havia alguém hospedado com aquele nome. Ela disse que não poderia me dar o número do quarto por motivos de segurança, mas confirmou que alguém estava hospedado lá com aquele nome. Liguei para a linha direta de denúncias do Departamento de Polícia do Kansas City e contei tudo o que eu sabia. Tem um número de identificação de informante e tudo mais. Verifico talvez uma vez por mês para ver se houve alguma prisão, mas até agora nenhum dado surgiu. Eu realmente achei que esse cara estava brincando comigo, mas quanto mais eu penso nisso, mais pensava que não. Eu poderia imaginar alguém carregando esse peso no coração, se sentindo vulnerável no casamento da filha, bêbado o suficiente para se sentir intocável e tentar desabafar. O único erro dele foi que eu estava sóbrio na época e lembrava de tudo. Envie uma mensagem privada se souber de algum assassinato não resolvido que corresponda a essa descrição. O cara simplesmente virou o mistério sem solução da Netflix no final, mas é isso aí. Eu te entendo, OP. Te entendo mesmo. Mas o que você acha que foi real? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o cara falou meio em tom de ameaça, tipo, queria ficar com a garota dele e contou essa história de que já tinha matado uma pessoa. Não, eu sei que não era a namorada da pessoa que contou essa história, gente, mas, tipo, o bêbado acreditou que era a namorada dele, então meio que quis cantar de galo, sacou? Você tava perseguindo a garota, né, a Raquel? E aí contou essa história meio que pra assustar o rapaz. Essa foto que eu mandei aqui no chat é do Crossroads. Bonito hotel. Bonito, né? Bom, agora pra gente variar mais um pouquinho, vamos voltar pro paranormal. De novo, lá no Bartenders, um user deletado, ele postou assim: histórias de bares assombrados. E aí, pessoal? Primeiro de tudo, se você não acredita nessas coisas, tudo bem, só não comentar, porque esse post não é pra você. Parece que todo local onde trabalhei tem histórias de um ou mais fantasmas que vivem lá. Então eu queria saber de mais alguém que tenha boas histórias em bares assombrados onde trabalham. O Beer Underline Azuri 85, ele falou que o Wells Club em Duchesne, em Utah, tem muitas histórias. Ele trabalhou lá por 8 meses e viu muitas sombras se movendo na cozinha, atrás do bar, por todo lugar. Há aparições de corpo inteiro, incluindo uma mulher loira que era avistada. O dono original aparentemente assassinou sua esposa, e acreditamos que a mulher loira seja ela. Tem um senhor mais velho que parece jogar sinuca e já ouvimos as mesas de sinuca sendo jogadas, especialmente depois do expediente. Temos um fantasma chamado Toodles, nomeado pelo dono original, e ele é brincalhão. Eu não conseguia terminar um turno sozinho, e se precisasse, eu ligava para minha esposa ou colocava os fones de ouvido. Se você algum dia estiver nessa área, eu imagino que provavelmente está aqui para ver o rancho Skinwalker ou tentar chegar no rancho Blind Frog. Há muitos bares de cidade pequena para explorar também, e aposto que eles também têm histórias interessantes de fantasmas e coisas assustadoras, não apenas o Wells Club. Do Not Lick the Steak, ele postou: o pub onde eu cresci aparentemente era uma antiga casa de enforcamento, e tem uma forma de caixão também. Conheço várias pessoas que trabalharam lá e saíram porque estavam aterrorizadas. Ele se chama Coffin Pub. O pub onde trabalho agora aparentemente é extremamente assombrado, e aparece em alguns livros. Tivemos caçadores de fantasmas visitando antes de eu começar a trabalhar lá. Um grande programa de TV sobre fantasmas pediu ao meu chefe para gravar um episódio lá. E ele estava interessado, até que quisessem fechar o pub completamente por quase uma semana para filmar. Então ele disse que não tinha chance. Já dormi lá várias vezes, sozinho, e nunca me senti desconfortável, mas tivemos hóspedes que saíram durante a noite porque estavam assustados.
E um cliente regular se recusou totalmente a dormir no quarto número 2, porque ele viveu experiências que assustaram demais. Esse cara que saiu era um cara do norte, durão, com mais de 50 anos, e ele preferiu dormir na van do que no quarto 2. Eu tô baixando aqui também pra mandar pra vocês. Esse primeiro que eu vou mandar é o Wells Club. É mais tranquilinho. Como que um prédio tem formato de caixão? Será que se eu der um Google eu acho localização? Não sei, acho que sim. Olha, o Coffin próximo Pub, relato. Coffin Pub, Coffee. Não tem como ficar com medo de um negócio que parece uma onomatopeia pra tosse. Mas aparentemente fantasmas gostam de assombrar bares, né? Deve ser divertida, melhor que assombrar a igreja. Justo. Não sei se você trabalharia num bar que tem um fantasma que fica movendo as coisas de lugar. Felipe, eu tô estudando enfermagem. Eu acho que trabalhar em lugar assombrado é meio que pré-requisito, não é não? Não sei, é? É. Você filmaria? Eu filmaria. Eu fingiria que não tô vendo. Eu absolutamente não vi nada. Não é comigo. Eu já morei na casa assombrada, né, quando eu era criança, mas eu já contei aqui. Bom, mas vamos falar então de algum tipo de culto em um bar abandonado. Alguém que publicou no Creeping Culture. Eu sou novo no Reddit e eu não sabia onde postar isso, mas pensei que algumas pessoas aqui poderiam achar interessante. E talvez esclareça o que exatamente eu vi, porque eu ainda estou muito assustado. Há 2 dias, durante a minha corrida pós-trabalho, estava seguindo uma nova rota, porque aumentei a minha quilometragem. Meu telefone caiu, meus fones de ouvido saíram e desplugaram. Peguei meu telefone e decidi não usar mais meus fones de ouvido, já que eles estavam me incomodando. Normalmente eu faço sprints no final, correndo por 20 segundos e caminhando por 15. Na segunda ou terceira caminhada, percebi luzes vindas de dentro de um bar vazio. Havia uma placa de vende-se, então achei que fosse algo fora do comum. Enquanto eu corria por ele, notei que as luzes estavam acesas e pensei que talvez fosse uma visita da proprietária. Não dei muita importância e continuei correndo até o final do meu percurso, que era em casa. Hoje, durante a minha corrida, percebi que a luz estava piscando e não havia ninguém estacionado do lado de fora como ontem. Minha curiosidade tomou conta de mim e decidi dar uma olhada. Vi que as luzes eram, na verdade, velas, dispostas em um grande círculo, algo bem assustador. Nunca vi nada assim, parecia que tinha saído de um filme. A primeira coisa que me veio à mente foi que talvez jovens estivessem lá bebendo ou algo do tipo. Eu não sou um boomer, então eu continuei andando e deixei pra lá. Assim que comecei meu sprint, todas as luzes se apagaram. Talvez eles tenham pensado que foram descobertos. Até que eu vi homens idosos saindo, vestidos com ternos pretos, como empresários. Todos tinham gravatas e pastas roxas, como se fossem membros de uma gangue. Neste ponto, eu só queria chegar em casa o mais rápido possível, pois estava garoando e eu estava exausto. Hoje eu segui a mesma rota, na mesma hora de ontem. Corri 1 milha em 9 minutos pela primeira vez, mas testemunhei algo que acho que não era para eu ter visto. Todos os homens que eu vi ontem estavam vestidos com túnicas roxas e as velas dispostas em um círculo, como se houvesse uma vela para cada pessoa. Todos eles cantavam a mesma frase repetidamente, como se estivessem realizando um ritual. Enquanto eu observava, não percebi que a minha lanterna da cabeça ainda estava acesa. Eles perceberam e um dos homens se levantou e correu em direção à porta, e eu simplesmente congelei. Parecia que eu não conseguia me mexer. Falei com o homem e ficou claro que ele não era daqui, pelo sotaque. Ele disse que eu não deveria bisbilhotar e que aquilo era propriedade privada. Respondi que foi mal, que eu costumava beber aqui e achei que estava sendo reformado. Durante todo o caminho para casa, fiquei olhando por cima do ombro. Cheguei em casa em segurança, mas ainda curioso para saber o que realmente estava acontecendo dentro daquele bar. Atualização. Amanhã vou tirar algumas fotos do bar para vocês.
Também tentei ligar para o dono, mas não tive retorno. Então, liguei para uma linha não emergencial e disse que algumas pessoas estavam invadindo a propriedade privada. Eu não levei em consideração que os proprietários poderiam ser daquele culto e agora eles têm meu número. Então, não tenho certeza se atender ao telefone para esse número é a melhor ideia. Entendo que as pessoas são céticas, mas isso é compreensível. Quero conseguir fotos dessas pessoas e do prédio, então vou mantê-los atualizados. E aí ele posta foto aqui de uma casa de um prédio velho, muito velho. Que tem cara de ser abandonado mesmo. Tem cara de ser abandonado mesmo. E só faltou a foto das pessoas, né, de túnica roxa. Oi, podia ter tirado foto de dentro, né, pela janelinha. Foi boca aberta aí, hein? Ele foi bem boca aberta. Como dá pra ver pelas fotos, não tem iluminação pública, então faz sentido ele estar com uma lanterna na cabeça. Faz. É, parece ser mais afastado. Tipo, se contém 3 casinhos só no lugar, né? Fê, eu tenho certeza que você vai postar no Instagram quando esse episódio sair, não vai? Vou, com certeza. Então, cultos, né? Cultos sendo cultos. Lá no Let's Not Meet, o KNC5576, o que ela tava planejando fazer comigo? Uma vez fui ao bar com um dos meus amigos. Eu tinha acabado de completar 21 anos, então não tinha ido a muitos bares então. Meu amigo estava bebendo a caminho do bar, então ele já estava bastante bêbado quando chegamos lá. Quando me sentei no bar, uma garota bonita veio conversar comigo e com meu amigo. Ela disse que se chamava Candice, e notei que ela tinha cabelos ruivos muito brilhantes. Presumi que ela tinha tingido. Era bonito, mas não natural de qualquer forma. Essa garota estava flertando comigo e com meu amigo. E ela percebeu que meu amigo já estava muito bêbado. Pra ser honesto, eu joguei junto como se já estivesse bêbado, pois parecia estar funcionando pro meu amigo. Eu não sabia se ela estava apenas tentando conseguir bebidas de graça, então disse a ela que não tínhamos muito dinheiro, e ela se ofereceu para nos comprar bebida. Ela continuou nos pagando bebida, e eu comecei a ficar confuso sobre quem ela gostava mais, se era de mim ou do meu amigo. Meu amigo foi ao banheiro. Antes de voltar, ele foi expulso pelos seguranças. Ele estava muito bêbado. Candice e eu saímos com ele. Ela ficava dizendo a ele para ir para casa com ela. Ele estava tão fora de si que mal conseguia responder. Eu disse a ela que ele estava muito bêbado e não poderia deixá-lo ir em lugar algum. E eu não queria que ele acordasse de ressaca em uma casa aleatória, sem carro e sem ideia do que aconteceu. Candice continuou insistindo, dizendo que cuidaria dele, mas eu disse que não porque tinha que ficar com ele. Eu estava mais sóbrio do que ele. Ele era minha responsabilidade. Eu disse a ela que a única maneira de ir a algum lugar seria se eu o acompanhasse. Presumi que ela pensava que estava com ciúmes ou bloqueando, mas meu amigo mal conseguia ficar de pé e já tinha perdido o interesse em Candice naquele momento. Ela imediatamente começou a flertar comigo e ela se ofereceu para pagar um táxi para o meu amigo e levá-lo para casa, dizendo que poderíamos ir sozinho para casa dela. Nesse ponto eu já tinha bebido um pouco e estava meio tonto, então eu concordei. Levamos meu amigo para o táxi e caminhamos até o carro dela. Eu tropecei um pouco no caminho para o carro dela. Uau, você tá muito bêbado, hein? E ela disse sorrindo enquanto segurava meu braço. Sim, eu respondi, mas não sei por que eu me sentia um pouco tímido e ansioso. Tudo estava acontecendo muito fácil para mim, então eu me senti desconfortável. Entramos no carro dela e dirigimos pela rua. Quer parar numa loja de bebidas e pegar mais um pouco para beber? Eu vou comprar, então não se preocupe em pagar. Ela ofereceu. Eu não queria beber mais do que eu já tinha bebido. Eu já estava tonto e queria poder me comportar durante o resto da noite. Às vezes eu me fazia parecer estúpido quando estava bêbado, então eu não queria estragar nada com Candice, mas o que eu já fiz ao dizer a ela que meu amigo estava muito bêbado. Eu disse a ela que já estava bêbado o suficiente, mas ela insistiu. Eu não queria parecer sem graça, então disse a ela para me trazer 1 litro de bebidas alcoólicas com um pouco mais de suco de maçã para melhorar um pouco. Ela entrou na loja e saiu com muito mais do que apenas 1 litro. Presumi que ela também queria beber, e foi por isso que ela pegou mais um pouco. No passeio de carro passamos a garrafa de um lado para o outro, mas ela tomou pequenos goles. Eu tentei tomar pequenos goles, mas ela continuou me passando a garrafa e dizendo para beber.
De alguma forma, eu consegui beber todo o meu suco de maçã e fingi que bebia a garrafa cuspindo licor na garrafa de suco de maçã. Joguei a garrafa de suco de maçã cheia de bebida pela janela antes que ela visse. Eu não queria que ela soubesse que eu estava agindo mais bêbado do que estava. Ela realmente acreditava que eu estava muito bêbado quando eu estava simplesmente tonto. Tomei mais alguns goles de bebida e terminei a garrafa. Durante a viagem de carro, chamei ela pelo nome errado algumas vezes para obter a reação dela. Ela não reagiu a isso. Ela simplesmente me deixou chamá-la de Carla sem me corrigir. E por alguma razão eu pensei que ela inicialmente mentiu para mim sobre o seu nome. Dirigimos até a casa dela, fingi tropeçar e tropecei na porta da frente da casa dela. Ela me ajudou a entrar, me segurando. Ela abriu a porta da frente, que estava destrancada. Entramos na casa dela, ela fechou a porta e trancou. Achei isso estranho, mas presumi que ela não queria que ninguém nos visse. Eu disse a ela que precisava usar o banheiro. Eu entrei no banheiro dela, tranquei a porta e me olhei no espelho. Eu me senti estranho, senti como se algo estivesse errado. Eu me senti ficando mais bêbado por terminar uma garrafa mais cedo. Abri a torneira para fazer barulho e me obriguei a vomitar a bebida que bebi. Dei descarga e fui até a pia e comecei a beber a água da torneira que estava em minhas mãos para ficar sóbrio. Eu só não queria ficar bêbado, mas ainda queria ficar com a Candice. Então eu queria fingir que estava bêbado. Fechei a torneira e pude ouvi-la falando com alguém. Ele tá bêbado pra caramba, ele mal consegue ficar de pé. Vai, faz isso você. Com quem ela estava falando? Fazer o quê? Eu saí do banheiro e fui direto para a sala. No momento em que entrei na sala, eu vi ela entrando em outro cômodo. Tudo o que eu pude ver foi a parte de trás da sua cabeça. Aquele estranho cabelo ruivo muito brilhante indo para outra sala. Eu não vi o rosto dela nem nada. Apenas a vi entrar rapidamente na sala. A sala estava bem escura. Ei, para onde você tá indo? Eu tentei chamar ela como se estivesse bêbado. Ela voltou para a sala escura e se aproximou de mim, dizendo: Vamos pro meu quarto. Eu olhei para o cabelo ruivo brilhante e depois para os seus olhos. Eles eram diferentes. Seu rosto era diferente. Era outra garota com o mesmo cabelo. Foi quando eu percebi. Era outra garota com a mesma peruca. Era uma peruca o tempo todo. Ela tinha mudado com a garota de antes por algum motivo. Meu coração parecia que parou, mas eu tentei perceber que eu não tinha ideia de que era uma garota diferente. Eu meio que sorri pra ela e disse que só precisava usar o banheiro mais uma vez e pedir desculpas por estar tão bêbado. Ela disse: tá tudo bem, vai logo. Eu entrei no banheiro e tranquei as portas. Eu ouvi sussurrar algo pra alguém de novo. Dessa vez acho que ouvi a voz masculina sussurrar de volta. Sinceramente, eu não me concentrei em ouvir exatamente o que ela disse. Algo estranho estava acontecendo e eu tinha que sair daquela casa. Abri a janela do banheiro, pulei direto dela e corri o mais rápido que jamais corri na minha vida. Eu não olhei para trás nem nada, apenas corri pelo quintal, pulei a cerca, corri pelo quintal de outra pessoa, peguei a estrada e corri em direção à estrada principal. Continuei correndo pela estrada principal até que eu vi uma loja de conveniência 24 horas. Corri para a loja e fiquei parado na frente da loja, em frente à câmera. Chamei um táxi e fui para casa. Eu tento pensar no que aconteceu naquela noite. O que ela ou eles estavam planejando naquela noite. Por que ela me disse um nome falso? Por que ela estava tentando deixar meu amigo e eu tão bêbado? Eu pensei que talvez fosse um roubo, mas ela continuou gastando dinheiro com a gente. Ela continuou pagando bebidas, pagou o táxi do meu amigo, e principalmente porque ela usou uma peruca e deu para outra garota usar. Com quem ela estava falando? O que isso significa? E o que havia naquela sala para onde eles estavam tentando me atrair? Edição. No dia seguinte, após esse incidente, eu voltei para aquela casa com alguns amigos para ver o que estava acontecendo. Ninguém estava lá. Não tinha carros, não tinha pessoas, não tinha nada. Apenas uma casa vazia. Acabei descobrindo que a casa era alugada para o verão e quem quer que fosse aquelas pessoas invadiram a casa e a usaram apenas naquela noite e nunca mais voltaram. Essa foi barra pesada, né? Sim, com certeza. Se alguém tá tentando te embebedar, sai fora, gente. Pelo amor de Deus. Independente até se é uma pessoa que você confia, sabe? Esse lance de trocar a garota enquanto. Cara, isso com certeza era um sequestro ou tráfico de órgãos. Certeza, certeza. Ia fazer o quê, cara? Pra alguém estuprar ele?
Vai saber, né? Eu acho que como muito homem não relata coisa, pode ter muita mulher estupradora por aí, a gente não sabe. Não, mas não, homens também estupram homens. Sim, mas aí no caso, tipo, 2 mulheres, tem pelo menos 2, né? Pelo menos 2 mulheres e a voz de um homem. Sim. Ah, eu não gosto de ficar pensando muito nisso, não. Deixa na caixinha de perguntas do Spotify, respondem lá o que vocês acham que estava acontecendo nesse relato que eu acabei de ler e no primeiro que a Má leu. Bom, então vamos lá. Vermes na tequila, ou algo do tipo. Foi postado pelo Hypnotic Winter no Bartenders. Não tenho certeza se esse é o lugar correto para postar isso, mas lembrei hoje e pensei que outras pessoas podiam curtir a risada ou repulsa que se segue. Há cerca de 20 anos, quando eu era um jovem ingênuo e muito assustado com meu chefe, barman, trabalhei em uma boate que havia sido convertida a partir de um antigo cinema. A empresa para a qual trabalhava não era conhecida por gastar muito dinheiro. Então, quando fizeram uma reforma antes do meu tempo, fizeram o mínimo de trabalho necessário nos 2 primeiros andares para transformá-lo em um bar. O terceiro andar passava as linhas de cerveja pelo teto. Mas para ir de uma extremidade à outra, você tinha que rastejar sobre uma queda de 30 pés, sem exagero. E sim, a cerveja era horrível. De qualquer forma, a cabine de iluminação ficava meio caminho entre o segundo e o terceiro andar, controlada pela cabine do DJ no andar de baixo, e raramente era acessada. Também ficava diretamente acima do bar principal. A boate tinha uma capacidade para 1.200 pessoas e estava frequentemente lotada. Uma noite particularmente movimentada, vimos uma coisa, meio que uma sujeira, caindo dos 2 dispositivos de iluminação no final. Infelizmente, era o bar onde eu estava trabalhando. Eu já estava habilidoso em varrer a sujeira do bar antes que os clientes, felizmente bastante bêbados, notassem. Mas então pediram 10 doses de tequila, que não é incomum. Estava tão movimentado que frequentemente recebíamos pedidos para 10 ou mais bebidas de uma vez. Coloquei as bebidas nos pequenos copinhos de shot no balcão. Registrei no caixa e me virei para ver um dos clientes gritando: "Sim, eu peguei uma larva!" Ele tomou a dose e comemorou sua sorte. Foi nesse momento que vi uma larva descendo do teto e caindo no balcão. Quando percebi que a larva de tequila tinha cometido algum tipo de bizarro suicídio alcoólico, tudo que eu pude fazer foi afastar as evidências restantes e cobrar pelas bebidas. Nunca me senti tão culpado e ao mesmo tempo tão histericamente divertido na minha vida. Ainda sinto uma pontinha de culpa até hoje. Nunca ouvimos mais nada sobre isso e descobrimos que havia um buraco no teto acima da cabine de iluminação. De uma gaivota escolheu entrar e morrer bem acima do dispositivo de iluminação. Consertamos o buraco. A boate, infelizmente ou felizmente, não existe mais. Embora às vezes desastrosa, era um ótimo lugar para trabalhar, contanto que você não bebesse a cerveja ou a tequila. E um ótimo lugar para ir em sua folga também. Ela acabou quando a empresa decidiu modernizá-la de um bar de rock, metal, motociclistas para um lugar descolado e jovem. Ela também era assombrada. Tenho tantas histórias sobre esse lugar, mas essa foi uma das que me ensinou como um bartender precisa agir rápido. Peço desculpas a quem se sentiu um pouco mal agora. A Jess postou aqui no chat. Pra que serve a lava na tequila? O mezcal é comumente conhecido como uma tequila com larva, já que muitas marcas possuem larvas de inseto gusano rojo no fundo da garrafa. Reza a lenda que o inseto, depois de curtido dentro da bebida, possui propriedades alucinógenas e afrodisíacas. Pura bobagem pra fazer adolescentes encherem a cara. Eu vou vomitar. Desculpa, mas eu já cliquei no Google aqui pra Felipe avisar e eu já vi a foto. Puta que me pariu. Dom Juan Escobar, o nome de uma das que tem larva. Cara, velho, puta que pariu. A larva é do tamanho do copo. Sem noção, nunca mais eu vou tomar tequila na minha vida. Não, vai. Essas tequila barata que a gente toma aqui não tem não, né? Pelo amor de Deus.
É realmente grandinha. Uh, É pra dar uma crocância no drink. que nojo, véi, que nojo, gente! Tá, mas olha aqui. Vamos levantar vamos colocar um ponto aqui. Felipe, para! A larva Para! do mescal é uma. A larva que caiu no shot do cara é aquelas larvas branquinhas de lixo. Isso mesmo. É, shot da tequila é outra. Ela não era só uma larva que tava curtida numa tequila bonitinha, limpa, esterilizada. Não, ela tava lá junto com um monte de patógeno. Que nojo! Tava rastejando no corpo de uma gaivota morta. Uhum. Que horror! E o cara comemorando. Tem pouquíssimas coisas que eu tenho nojo, gente, mas essas larvas de. Não dá. Não dá pra continuar. Pessoal, vocês que escutaram a gente aqui até agora, pessoal que tá no chat, pessoal que assistiu, escutou o nosso episódio, muito obrigado. Foi super divertido. Foi muito bom, eu curti pra caramba. Fechamos com chave de ouro, descontei entranhas com a Má. Descontou. Descontou mesmo. Nossa, acho que eu não vou beber tequila nunca mais na minha vida. Olha o teto antes de tomar tequila. Você lembra que tinha um lugar aí em Varginha, muitos anos atrás, que era tipo um barracão que tinha festa e quando tava, tipo, muita gente, chovia dentro do barracão, que era suor que subia e condensava no telhado e caía em cima do sol? Não, ai que nojo, não, aonde que era isso? Que nojo! Eu não lembro. Gotícula de suor, uma sauna. Não, eu não frequentava festas. Eu também não, eu fiquei sabendo porque eu tava no ensino médio, o pessoal do meu ensino médio ia nesses shows, né, faziam as graças assim, nessas festas. Que nojo! Normalmente eu não ligo pra suor, mas ele pingando em cima de mim dentro da minha bebida realmente. Não, o suor é tranquilo. O problema é quando tá condensado o suor de tipo de 500 pessoas no teto. 500 pessoas. Esse que é o problema. Quando é o suor de duas pessoas se misturando, é uma coisa. Mas o suor de 500 pessoas condensado no teto é outra história. Não, sem condição. Sem condições. Ai, gente. É isso, pessoal. Fiquem longe de pessoas tentando te embebedar. Não deixe sua bebida sozinha. Cuidado com Skol Beats. Cuidado com os convites. Bebam água. Cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.